Olá novamente, seja bem-vindo. Vamos trabalhar aqui a termometria. Termometria, moçada, que é medida de temperatura. Bem legal? Mas como é que eu faço a medida de temperatura? Com termômetro. Perfeito! Termômetro. Mas o termômetro é um instrumento, e olha que legal, é um instrumento que mede temperatura de forma indireta, associando uma escala termométrica a outra grandeza física. Nossa, mas que confusão, mas por quê? Porque o termômetro ele não consegue medir a agitação atômica. Lembra no vídeo anterior que nós conversamos? O que é temperatura? Temperatura é nível de agitação atômica. Então o termômetro não consegue perceber a agitação atômica. Mas como é que ele vai fazer então? Eu vou pegar aqui o termômetro que a gente conhece, o termômetro de bulbo. Como assim bulbo? Embaixo dele aqui tem uma bolsa onde está guardado ali um líquido. Esse líquido pode ser o líquido álcool com um corante, porque como o álcool é transparente, é difícil de visualizar, né? Então, álcool com um corante vermelho ou mercúrio. Os termômetros de mercúrio estão sendo abolidos exatamente porque o mercúrio é um produto tóxico. Mas tem aplicações para o termômetro de mercúrio e tem aplicações para o termômetro a álcool. Quais são as diferenças de aplicação? O espectro de temperaturas. Como assim o espectro de temperaturas? O termômetro a álcool funciona bem para temperaturas baixas, temperaturas mais amenas. O termômetro de mercúrio já funciona melhor para temperaturas altas. Por isso que o Brasil acabou adotando o termômetro de mercúrio, enquanto que o hemisfério norte, onde as temperaturas ficam muito abaixo de zero, acabou se adotando o termômetro a álcool, tá? Ou termômetro com álcool. Mas ambos fazem o quê? Colocado o termômetro debaixo do braço, olha, vai fazer a medida da temperatura. Como? Ao receber calor, vai dilatar esse líquido e aí vai fazer uma medida. Então ele faz a medida da temperatura de forma indireta, associando a dilatação, uma outra grandeza física, né? A dilatação a uma escala. Então aqui é colocada uma reguinha. E essa régua, essa escala termométrica, né? É uma escala criada por nós, seres humanos, por qualquer um, por você. Você pode criar sua escala. E aí que é legal, porque quando você cria uma escala, então digo aqui, uma escala X. E aqui eu tenho um correspondente escala Y. Podemos fazer a conversão entre essas duas escalas? Com certeza. Prefiro que vocês conheçam a técnica de transformação do que a decoreba, porque conhecendo a técnica, você chega na decoreba. Olha, né, vai acontecer muito em vestibular isso, né? Relacione a escala A com a escala B. Olha, mas eu sempre aprendi Celsius e Fahrenheit e não caiu Celsius e Fahrenheit na prova, e aí, como é que eu faço? Muito bem, então a gente faz como? Entre as duas escalas, eu vou procurar pontos que se relacionem. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois pontos. Quando na escala X marca-se um valor, na escala Y marca-se outro valor. Quando é 20 graus na escala X, tá? A escala Y marca o correspondente 50 graus. Unidade de medida que a gente está utilizando é o grau, né? Ora, mas quando na escala X marcar o valor 100 graus na escala X, na escala Y vai estar marcando o valor 60, por exemplo. Nossa, mas que escalas estranhas! Pois é, né? A ideia é a gente estabelecer um método que converta qualquer escala, as conhecidas e desconhecidas. Ora, na escala X, eu posso dizer então que existe aqui uma temperatura Tx que terá uma correspondente temperatura Ty. E para fazer essa correlação, né, nós vamos trabalhar de que forma? Vou associar a variação da menor parte com a variação da maior parte de ambas as escalas.
Porque ambas as escalas podem ser anexadas, ligadas ao mesmo termômetro. Posso tirar uma escala e colocar outra escala ali. O termômetro é o mesmo. A dilatação vai ser a mesma. Então, o que vai mudar é a escala que você está usando. Ora, então eu vou associar essas escalas e correlacioná-las de que forma? Aqui, ó. Vejam comigo. Vou pegar essa variação menor, que é igual para os dois. Ó. Então, ficaria Tx menos 20. Aqui eu tenho o quê? Ty menos 50. Dividir pela variação maior. Ó, então, dividido aqui por 100 menos 20. E aqui eu vou dividir por variação maior, 60 menos 50. O que acontece? Ao fazer isso, eu estou pegando tamanhos iguais em cima e tamanhos iguais embaixo. Ora, então, essas duas divisões são iguais. Com um detalhe até maior. Qual? Como a temperatura em cima e a temperatura embaixo estão na mesma escala, corta-se aqui, cancela-se a unidade. Aqui é a mesma coisa. Então, fica apenas uma igualdade entre essas duas razões. Puxa, isso é sensacional. Opa, sensacional. Porque dessa forma você consegue correlacionar duas escalas, independente de serem conhecidas ou desconhecidas. É lógico que as conhecidas são quais, né? Você fala para mim, temos aqui uma escala que eu conheço, que é a escala Celsius. Muito bem, a escala Celsius tem 2 pontos de referência, o 0 e o 100. São só pontos de referência, não são padrões. Aqui é uma referência que diz respeito ao quê? Quando a água está mudando de estado físico, fusão, né? Derretendo. E aqui quando ela está ebulindo, quando ela está entrando em ponto de ebulição, fervendo. Mas tem uma outra escala que é utilizada muito nos países do hemisfério norte. Sim, onde essa escala é conhecida como escala Fahrenheit. É feito um nome feio de ser escrito, né? Tadinho. Mas o Fahrenheit é uma escala em que o ponto de fusão foi escolhido o valor para ele 32. Enquanto o ponto de ebulição foi escolhido um outro número aqui, número que você já ouviu falar. Tem um perfume com esse nome, né? 212. Ora, mas tem mais uma escala que é conhecida. Qual? A escala Kelvin, né? Então você fala assim, a escala Kelvin é a única que não tem a bolinha do grau. Na escala Kelvin, o valor aqui é 273 e o valor aqui em cima, 373. Será que eu consigo relacioná-las utilizando esse método? Sim, né? Você fala, poxa, será que eu consigo encontrar na escala Celsius, TC, o correspondente valor da escala Fahrenheit ou ainda o correspondente valor da escala Kelvin? Sim, usando essa metodologia que nós estamos apresentando aqui, ó, eu vou olhar o que? A variação menor pela variação maior. A variação menor dividido pela variação maior. Menor pela maior. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, a variação menor, que é a mesma. A variação menor dividido pela variação maior. Então, ao fazer isso, nós teremos temperatura em Celsius menos 0, dividido pela variação maior, 100 menos 0. E aqui, temperatura em Fahrenheit, TF, menos 32, variação menor, dividido pela variação maior. Qual que é a variação maior? 212 menos 32. Se você fizer ali as continhas, as simplificações, olha que legal, você vai obter o quê? TC menos 0 é TC sobre 100. Isso é igual a TF menos 32 dividido por esse número aqui, 212 menos 32 é 180. Quando eu simplifico por 20, os dois lados aqui, ó, por 20, que é possível simplificar, eu chego na decoreba. Temperatura em Celsius sobre 5,
que é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Ah, tá aí, a decoreba, decora isso aqui. Não recomendo, porque vai chegar no vestibular, né? Vai chegar numa prova, o examinador coloca para você lá uma questão envolvendo uma escala termométrica A e uma escala termométrica B. Nem A, nem B são Celsius e Fahrenheit. E aí? Essa equação aqui, decoreba, é uma equação apenas para converter de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Tudo bem? Então, posso usar esse mecanismo então agora para Kelvin? Pode, né? Então você fala aí para mim, a variação do menor dividido pela variação do maior. Então poderíamos marcar aqui que é uma igualdade, é tudo, ó, tá vendo? A mesma variação menor pela mesma variação maior. Então uma igualdade ficaria temperatura em Kelvin menos 273 dividido pela variação maior, 373 menos 273. Mas, poxa, eu quero comparar esse com o primeiro, e não com esse aqui do meio. Não tem problema, tudo igualdade, ó. Igualdade, igualdade. Quer dizer que esse termo é igual a esse, que é igual a esse. Então, posso igualar esses dois aqui. Ó, igualando esses dois, ficaria temperatura em Celsius menos 0, TC. 100 menos 0, 100. Isso igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 100. Nossa, tem 100 dos dois lados. Eu posso, então, aqui ó, simplificar. Então, eu vou ter que a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273 ou como nós vamos ver, é importante em gases. Em gases é importante a gente conhecer a temperatura sempre em Kelvin. Mas em Kelvin, como é que eu faço? Temperatura em Kelvin. Passo 273, ó, tá negativo, passo para o outro lado da igualdade, positivo. Então vai ficar a temperatura em Celsius mais 273. Por isso que chega no estudo de gases, é comum o pessoal apresentar temperaturas como 27 graus Celsius. Você fala assim, nossa, mas que número quebrado, por que ele não deu um número mais bonitinho? Por que ele não deu o número 30? Não, ele deu um número perfeito, 27 graus Celsius. Por quê? Falando de gases, a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, 27 graus Celsius mais 273 é igual a 300 Kelvin. E aí fica um valor redondinho, bonitinho para trabalhar. De 27 graus Celsius foi para 127 graus Celsius. 127 mais 273 vai dar 400 Kelvin. Poxa, então fica mais gostoso trabalhar. E assim, moçada, nós temos o mecanismo de conversão de unidades de temperatura. Fecho esse vídeo com vocês dizendo que aqui em cima nós colocamos uma variação de temperatura. Então, para você fazer sua anotação aí, o seu próprio mapa mental, eu posso marcar aqui uma variação de temperatura em Celsius e aqui uma variação de temperatura Celsius, não, perdão, X. E aqui é uma variação de temperatura Y. Nossa, eu poderia também marcar aqui, ó, poderíamos fazer isso aqui, ó, a variação da temperatura em Celsius sobre 100. Aqui, variação da temperatura em Fahrenheit. E aqui, a variação da temperatura em Kelvin. Muito bem. O que é legal a gente perceber ao colocar dessa forma é que tem diferença da forma como eu coloquei aqui da anterior? Sim, qual a diferença? Na anterior, eu tenho uma temperatura e quero encontrar a outra temperatura. Por exemplo, a temperatura ambiente é 27 graus Celsius. Quanto é essa temperatura 27 na escala Fahrenheit ou na escala Kelvin? Então, uma temperatura encontrando a correspondente dela na outra escala. Agora, posso perguntar para você o seguinte, durante o dia, tá, aconteceu o que? A temperatura de manhã era 12. No meio da tarde a temperatura subiu para 27. De 12 foi para 27. Opa, então durante o dia teve uma variação de 15 graus. Opa, se eu tenho uma variação de 15 graus Celsius, qual vai ser a variação da temperatura na escala Fahrenheit? Qual vai ser a variação da temperatura na escala Kelvin? Então eu posso fazer essa operação. O interessante é perceber que
Aqui, ó, variação da temperatura na escala Celsius sobre 100. Variação da temperatura sobre 100 também. Que legal, a gente pode dizer que a variação da temperatura na escala Celsius é igual à variação da temperatura na escala Kelvin. E isso às vezes também aparece em exercícios, quando o cara fala para você o seguinte: olha, poxa, um gás sofreu uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Aí você vai lembrar, poxa, em gás a temperatura tem que ser medida em Kelvin. Mas se a variação de temperatura em Celsius foi 50, quanto vai ser a variação em Kelvin? 50. Por quê? Variação sobre 100 é igual a variação sobre 100. Então, as variações de temperatura em Celsius e Kelvin são as mesmas. Legal? Muito bom, galera. Até o próximo. Tchau!